Essa aula vamos estar falando resumidamente, para não ficar muito extensa, até ficou extensa essa aula, né? Vamos concluir falando sobre símbolos relacionados às roupas dos sacerdotes e símbolos a partir da família dos sacerdotes. O texto diz assim: essas vestimentas consideradas sagradas eram utilizadas com uma finalidade de destacar as características daquele ministério. Havia 12 pedras no peitoral. O sacerdote levava no seu peito, todo Israel. Não poderia dizer que era pesado, e sim com amor, pois se tratava do povo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim: pastorei, ou apacentem, né? O rebanho de Deus que está aos vossos cuidados. Olhem para ele, não por obrigação, mas com livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que lhe forem confiados, mas como exemplo do rebanho. Essas vestimentas consideradas sagradas eram utilizadas com a finalidade de destacar as características daquele ministério. Podemos ver toda a argumentária que tinha aquelas vestimentas do sacerdote, as 12 pedras que ele carregava no peito, a mitra, referindo santidade ao Senhor, e todos os demais argumentários. Se por um lado do argumentário fazia menção dos atributos de Deus e a autoridade, fora a vestimenta investida em Arão, os descendentes, e por outros constantes usos trazia a memória daqueles ministros que necessitaram de se consagrar. Consagração na vestimenta dos sacerdotes. O sacerdote tinha que mostrar que o ministério era uma responsabilidade dada por Deus e que ele fazia aquilo com amor, não relaxadamente. Toda a sua vestimenta e todos os apetrechos que tinham na sua vestimenta traziam algo que Deus estava com os sacerdotes, através dos sacerdotes. A vestimenta santa, comprida, não poderia de maneira nenhuma mostrar nem a parte das canelas dos sacerdotes, quando eles passassem nos degraus, ou seja, como sacerdotes, devemos estar andando de acordo com os princípios da palavra, né? Aí no 4.3, para finalizar, diz os símbolos a partir da família. Os sacerdotes deviam observar algumas normas em relação ao seu casamento. Primeiro, ele deveria casar com uma das mulheres da tribo de Levi, isto é, sua própria tribo. Segundo, as escolhidas tinham que possuir honra e dignidade. Terceiro, deveria tomar cuidado para que o procedimento dessas mulheres não fosse promíscuo ou leviano. No Novo Testamento, o bispo ou até mesmo o obreiro deve ser marido de uma só mulher, deve ter uma vida de respeito para com todos e cuidar bem da sua casa, pois como cuidará da casa de Deus? Infelizmente, estamos vivenciando em dias em que os valores estão sendo deturpados, até mesmo dentro da igreja. Era o próprio Deus que havia estabelecido. Não poderia se casar o sacerdote de maneira nenhuma. Tinha que manter a linhagem. Como eu já disse, nós somos reis sacerdotes. Cristo nos fez sacerdotes. Nós não precisamos ir para alguém matar um cordeiro, isso, aquilo, outro, orar por nós, não. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Ele é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que acontece? Nós devemos manter a linhagem. O que é manter a linhagem? Aquilo que Paulo diz em Coríntios. Que comunhão há a luz com as trevas? De maneira nenhuma, não tem nenhuma comunhão. Como um filho de Deus vai casar-se com uma pessoa que não reconheceu Jesus como Cristo? Como que uma pessoa que participa do pão, do cálice do Senhor, participa da ceia, se diz pertencente aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, aqueles que estão indo para uma cidade incomparável, quer tomar por esposa ou por marido pessoas que não têm a mesma comunhão, não têm a mesma afinidade, não servem o mesmo Deus? Eu já visto que tem ocorrido muitos problemas, casamentos mistos, ou seja, a pessoa com uma fé casa com pessoa de outra fé. A princípio tudo vai bem, mas e depois do sim? Aí tem uns problemas depois do sim, porque não trazem a mesma fé. Enquanto um vai para o culto, outro vai para o baile, vai para o forró. Enquanto um vai adorar a Deus, outro vai adorar aos postes ídolos. Não tem como um filho de Deus casar com um filho do diabo, de maneira nenhuma, porque a Bíblia diz que os filhos da mentira são filhos de Deus. Aqueles que não abraçaram a fé salvífica em Cristo ainda, a Bíblia chama eles de filhos da ira, estão debaixo da ira, estão debaixo da maldição. Agora, como que o filho da bênção vai casar debaixo de tantas coisas que não provém? Então, para finalizar aqui, o sacerdote tinha que ter uma vida irrepreensível. Somos sacerdotes de Deus, devemos ter uma vida irrepreensível, uma vida pautada nos parâmetros bíblicos, tanto na parte de vestimenta, andar como luz, como filhos das luzes, e também na parte da família. Devemos tomar muito cuidado. Como o cobreiro irá cuidar da casa de Deus se ele não cuida bem da sua casa? Obreiros casando 2, 3 vezes. Como que ele vai trazer luz aonde as trevas, se ele está em trevas? Como que ele vai dar exemplo? Eu me lembro de uma certa feita que eu estava num matrimônio e ali estava o filho dessa celebrante, estava se casando e ela estava celebrando, o marido com uma outra esposa, ela com outro marido. Aí eu fiquei olhando, vamos ver a hora que ela vai falar até que a morte os separe. É muito difícil falar até que a morte separe, porque a situação é bem complicada. Aí não cabe nós a esse estudo, e não é a finalidade desse estudo, falar sobre isso ou sobre aquilo outro, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Nós estamos falando dentro do enquadramento do livro Pentateuco, e para finalizar a unidade capítulo 3, que o sacerdote tem que ter uma vida pautada, uma vida exemplar, e o seu casamento deve ser dentro dos parâmetros legais a qual Deus exige. Há casos e casos, né? Então, como sacerdotes, vamos ficar na presença de Deus, amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Permitindo Deus, estaremos regressando na unidade 4 para o fechamento dessa maravilhosa matéria chamada Pentateuco. Deus abençoe, em nome de Jesus.